Boa noite, galera. Eu vou apresentar para vocês a questão 7 da nossa lista. A figura aqui no Halliday é a questão 11. Essa figura aí, como vocês podem ver, 3 capacitores. E só que o enunciado da questão é na questão 38. Só que nós vamos usar a figura 11 no Halliday. Então eu vou ler aqui para vocês. A diferença de potencial V igual a 100 volts é aplicada a um circuito de capacitores cujas capacitâncias são. Então ele dá o C1, C2 e o C3. Aí ele pede para você achar a carga no capacitor 3, a diferença de potencial no capacitor 3 e energia armazenada no capacitor 3. As outras alternativas aqui, as outras letras, ele pede para o capacitor 1, depois para o capacitor 2. Então eu vou mostrar aqui a vocês qual foi o meu raciocínio para resolver essa questão. Então, primeiro aqui na imagem, a gente vê que esses dois capacitores aqui estão em paralelos. Então a gente pode achar o capacitor equivalente deles, que vai ser a soma da capacitância 1 mais a capacitância de 2. Então eu já fiz essa continha aqui e achei esse valor aqui. Então, o capacitor equivalente deu 1.5 vezes 10 a menos 5 farad. Lembrando que ele deu aqui, ó, o V total, 100 volts, deu a capacitância 1, deu a capacitância 2 e a capacitância 3. Reduzindo esse circuito aqui, depois que a gente achou o capacitor equivalente de C1, 2, que eu chamei de C1, 2, tá vendo? A gente tem essa figura aqui. Então, para a gente achar agora o capacitor equivalente deles dois, como eles estão em série, a gente faz 1 sobre o capacitor 3 mais 1 sobre o capacitor que a gente acabou de calcular, que é um C12 aqui. Então, se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão achar 7.5 vezes 10 a menos 6 farad. Pronto, então a letra A, ele pede a carga 3. Então, para a gente achar a carga 3, eu pensei o seguinte: como a gente achou o capacitor equivalente total, reduzir a um capacitor só, eu tenho que essa capacitância aqui, 7.5 vezes 10 a menos 6, eu posso achar a carga total, porque eu tenho um V total. Então, substituindo aqui na fórmula que a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, a gente substitui a capacitância total que a gente achou vezes a diferença de potencial e a gente acha a carga total, que é 750 microcoulomb. Se vocês fizerem essa conta aí. Beleza. Só que a gente também sabe que esses capacitores aqui estão em série, ou seja, se eles estão em série, a carga de 3 é a carga de 1, 2, que é a mesma carga do capacitor equivalente que a gente achou, o final. Então, essa carga que a gente achou aqui é a mesma carga que 3. Então, eu já botei aqui, a letra A já deu para a gente responder. Então, a letra B, ele pede o V3. Como a gente já tem a carga de 3 e tem o C3 aqui, 15 vezes 10 a menos 6 farad, a gente joga na fórmula, isolando o V3, então a gente vai achar 50 volts. Beleza? A letra C, ele pede para a gente achar a energia armazenada no capacitor 3. Então a gente tem essa fórmula aqui, é o meio da capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado. A gente já tem esses valores, então só substituir a gente acha esse valor aqui, lembrando que é em joules a energia. Depois a letra D, ele pede a carga 1. Aí o que a gente tem que observar é o seguinte: a gente tem que a diferença de potencial do capacitor 3 é igual a 50 volts. Então, se o total é 100 e a gente tem 50 volts para o capacitor 3, tem outros 50 que está dividido aqui em cima, não é isso? Só como eles estão em paralelos, a gente sabe que em paralelos eles têm uma diferença de potencial igual, ou seja, o que falta para dar 100, 50 no caso. Então, eu sei que como V3 é igual a 50 volts, eu sei que V1 também é igual a 50 volts. Então, como eu tenho o C1, tenho o V1, dá para me achar a carga de 1, do capacitor 1. Fazendo essa continha aí, você vai achar aqui, ó,
5 vezes 10 a menos 4 coulomb. A letra L pede justamente a diferença de potencial em 1, que vai ser 50 volts, como eu já tinha falado ali acima. Depois ele pede para você calcular a energia. A energia também você vai usar a mesma fórmula, vai ser 1/2 da capacitância C1 vezes a diferença de potencial de C1 ao quadrado. Então você vai achar aqui 0,0125 joules. A letra G ele pede a carga de 2. Também vai ficar bem simples, né? Porque a gente já tem que o potencial de 2 é 50 e também tem a capacitância de 2 que ele deu na questão. Então só jogar na fórmula aqui, você vai achar a carga de 2. Potencial de 2 a gente já tinha calculado, como eles estão em paralelo, ele vai ter o mesmo do capacitor 1. E a energia armazenada no capacitor 2, você vai usar também a mesma fórmula, usando a capacitância de 2 vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Você vai achar esse valor aqui em joule. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, galera.